turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a aula número 6 da Física B e nessa aula nós estudaremos a primeira lei de Newton. Na aula 5 nós vimos a segunda lei que dizia que para que aconteça a aceleração em um corpo nós precisamos da resultante das forças ser diferente de zero. E aqui então nós vamos ver quando a força resultante for igual a zero, o que acontece, certo? Bom, vamos lá, vamos ver alguns conceitos que nós precisamos retomar. A coisa que nós precisamos falar é sobre partículas e corpos extensos. Olha só, pessoal, numa maratona, por exemplo, vamos pensar numa corrida de 42 quilômetros, né? Então, 42 mil metros. A, a O tamanho do corpo de uma pessoa vai fazer diferença nessa maratona? Não, né? Porque o tamanho do corpo da pessoa ela pode ser considerada desprezível diante do sistema da corrida de 42 quilômetros, por exemplo. Agora, aqui na segunda imagem, nós vemos um trem atravessando um túnel, né? Se eu fosse considerar fazer o estudo de cálculo de distância, velocidade, tempo, quanto tempo o trem atravessa um túnel ou uma ponte, por exemplo, nós vamos precisar considerar o tamanho, a extensão do trem. Por quê? Porque as suas dimensões vão interferir no sistema, né? Quanto tempo o trem demora para atravessar um túnel, por exemplo? Eu preciso considerar a distância que o trem vai ter para que ele possa atravessar determinado túnel, né? Então, como o trem ele é um corpo comprido, essa dimensão ela precisa ser considerada dentro desse sistema. Então, é isso que nós vamos analisar a partir de agora. Quando nós estivermos falando, nós considerarmos que um corpo, as dimensões deste corpo não interfere no sistema, nós vamos chamar esse corpo de partícula. Agora, quando o seu tamanho ele precisa ser considerado, porque isso vai interferir no sistema em questão, nós vamos chamar de corpos extensos, beleza? Agora, outra coisa que nós precisamos retomar é a direção do vetor velocidade em relação à trajetória. Pessoal, vocês lembram que a velocidade ela é uma grandeza vetorial, ou seja, tem direção, sentido e módulo, certo? Então, quando nós falarmos da velocidade, nós vamos considerar essas três coisas, tá, pessoal? Direção, aqui do vetor velocidade, no movimento de curva, né? O que acontece, pessoal? Ela sempre será, essa velocidade, o módulo da velocidade, ela sempre vai ser tangente à curva, certo? Então, em qualquer ponto que eu pegar esse objeto, né, o vetor velocidade, ele sempre vai ser tangente, ou seja, 90 graus com o raio da circunferência, certo? É isso que ele quer dizer aqui, ó, pessoal. Que a direção do vetor velocidade, né, quando eu falo de vetor velocidade, módulo direção e sentido, então, essa direção em um determinado ponto da curva, ela sempre vai seguir o sentido tangente, né, a essa curva. Ou seja, ele vai ter essa direção sempre a 90 graus, né, do raio da circunferência. Beleza?
E sobre a inércia, algo que nós já entendemos bastante sobre isso, e no ensino médio inteiro é falado sobre esse conceito, é o seguinte, que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, e aqueles que estão em movimento tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme. O que é isso daí, pessoal? O grande exemplo é quando nós estamos num carro, por exemplo, e aí o carro está parado, e aí numa arrancada, o nosso corpo é jogado para trás. Nós sentimos esse movimento para trás. Por quê? Porque o nosso corpo ele estava em repouso e a tendência dele é permanecer em repouso, certo? Agora, também, o que acontece numa freada? Se eu estou num movimento retilíneo ali, como o meu corpo ele está em movimento retilíneo uniforme, quando sofre uma freada brusca, o meu corpo é lançado para frente. Por quê? Porque naturalmente ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Agora também, se na curva, o que acontece numa curva, né? O meu corpo ele é lançado, né? Ele segue o, lançado para fora dessa curva, justamente porque ele tende a fazer esse movimento retilíneo uniforme. Aí vem o retilíneo, né? Ele tende a seguir esse movimento retilíneo, linha reta. E aí, pessoal, uma coisa que é muito importante nós falarmos também é sobre o equilíbrio, a força resultante igual a zero. Lembra da soma dos vetores ali, a soma vetorial que nós vimos? Isso vai ser bem importante em muitas situações quando nós falamos nas leis de Newton, pessoal. O equilíbrio é toda e qualquer situação em que a força resultante sobre a partícula ela é nula. Ou seja, se eu somar todas as forças e essa resultante for nula, né, nós temos o que nós chamamos de equilíbrio. E esse equilíbrio ele pode se dar de duas maneiras, pessoal. Primeiro, o equilíbrio estático, ou seja, um corpo parado, né, se a força resultante for nula, ele continua parado. Agora, se esse corpo está em movimento, né, se a resultante das forças for nula, esse corpo ele continua em movimento. Isso nós chamamos de equilíbrio dinâmico, tá? E aí vem lá a segunda lei de Newton, que quando essa força não é nula, o que acontece? Nós temos a aceleração. Aqui, como nós estamos falando de força resultante nula, né, nós vamos ter o equilíbrio. E aí nós precisamos considerar essas duas situações. O equilíbrio num corpo parado, em repouso, e um equilíbrio, né, quando o corpo está em movimento. No caso, o equilíbrio, nós vamos ter um movimento retilíneo uniforme. Beleza? E aí, pessoal, para isso, nós precisamos entender do referencial inercial. É aquele que não possui aceleração, podendo estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Beleza, pessoal? Aí, nós vamos utilizar a Terra como referencial inercial. Ah, professor, mas a Terra ela tem aceleração, ela tem mudança, né, na velocidade, tem um movimento de translação, tem um movimento de rotação. Sim, nós temos isso, mas no ensino médio, particularmente, nós não vamos abordar esses assuntos e vamos utilizar como o referencial inercial a Terra. Certo, pessoal? E agora, falando da centrifugação, pessoal, olha só,
Um objeto, quando ele faz o movimento curvilíneo, ou seja, ele vai fazer esse movimento circular aqui, o que que acontece, pessoal? Existe uma força centrípeta. Essa força centrípeta ela é direcionada ao centro da circunferência, certo? Quando esse objeto ele perde essa força centrípeta, o que que acontece? Vai acontecer a centrifugação. Ou seja, quando não existe a força centrípeta nesse movimento curvilíneo, o objeto ele vai fazer o movimento retilíneo uniforme. Ele não vai ser jogado para fora, né? Esse corpo ele não vai para fora, ele não vai seguir esse movimento, né? Ele vai seguir justamente, ele vai o sentido da velocidade. Lembra lá no início dos slides, naqueles primeiros slides que nós falamos, que o vetor velocidade ele vai ser tangente, né, ao raio da circunferência aqui? Então, esse vai ser o movimento da centrifugação. Ele vai seguir, na ausência das forças, quando ele perder essa força centrípeta, esse corpo ele vai seguir o movimento retilíneo uniforme. Ele vai seguir o seu movimento, o vetor velocidade, certo? Essa é a ideia da centrifugação. E aí nós podemos pensar na máquina de lavar, né, a centrífuga, em que a água ela é lançada, né, e ela vai seguir esse movimento. Por quê? Porque aqueles furinhos naquele cilindro, o que que acontece? A água vai sair e ela vai seguir este caminho naturalmente, certo? Da centrifugação. E aí, pessoal, então, concluo com a formalização da primeira lei de Newton, em que diz o seguinte: toda partícula mantém seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, o que nós chamamos de movimento retilíneo uniforme, certo? A menos que seja forçado a mudar aquele estado devido à ação de uma força resultante não nula, certo? Então, olha só, nós temos, se a força resultante for nula, o corpo parado, em repouso, ele continua em repouso. E o corpo em movimento, ele continuará em movimento retilíneo uniforme. Ele só vai mudar o seu estado se tiver uma força resultante não nula, ou seja, diferente de zero. Beleza, pessoal? É bastante conceitual isso, tá, pessoal? Mas a primeira lei de Newton fala sobre isso e vamos ver como que ela pode acontecer em alguns exercícios. Eu trouxe dois aqui, nós vamos discutir dois em sala de aula, nessa aula, e não na sala, né, mas nessa aula. E daí, na assessoria, nós resolvemos as dúvidas que porventura ficam, tá? O exercício 6.3 diz o seguinte, ó, Paraná, pessoal. Um corpo gira em torno de um ponto fixo, preso por um fio inextensível e apoiado em um plano horizontal sem atrito. Em um determinado momento, o fio se rompe. Então, pessoal, tem uma pedra girando num barbante ali, né? Então, tem um barbante preso, uma pedra presa num barbante e eu começo a girá-lo, certo? O fio se rompe. E o que que acontece, pessoal? É correto afirmar que o corpo passa a descrever uma trajetória retilínea em direção ao fio e sentido contrário ao centro da circunferência. Olha só, pessoal, quando eu tenho um movimento, vou fazer aqui o desenho da minha pedrinha, certo? Eu tenho a pedra e aqui
nesse ponto o fio se rompe, certo? O que acontece? O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea. Ótimo, sim, ele vai seguir uma trajetória retilínea em direção do fio. Aqui está o problema, pessoal, não é em direção do fio, porque aqui ele está dizendo que essa pedra faria esse movimento aqui, ela iria para cá, na direção do fio e sentido contrário ao centro da circunferência. Não, né, pessoal? Por quê? Porque o objeto ele vai seguir, né, perpendicular ao fio, né? Lembra-se, se o movimento da pedra for nesse sentido, o vetor velocidade vai ser perpendicular ao fio, né? Então, o problema, né, tá que não é em direção do fio e sentido contrário ao centro da circunferência, né? Ele é perpendicular, beleza? Aqui eu vou me esconder, tá, pessoal? Na alternativa B, diz que o corpo passa a descrever uma trajetória retilínea, beleza? Com direção perpendicular ao fio. Ah, tá aqui, né? Direção perpendicular ao fio. E aí já achamos a resposta, letra B. Vamos ver as outras, né? Ver o que acontece. O corpo continua em movimento circular? Não, né, pessoal? Ele perde essa força centrípeta, que faz com que mude a direção da velocidade. Tá bem errado isso aqui, tá, pessoal? O corpo para? Não, né? Ele é lançado, né, no sentido da velocidade. O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea. Ótimo. Na direção do fio. Opa, na direção do fio não, né, pessoal? E sentido do centro da circunferência? Não, jamais o objeto vai para o centro da circunferência, né, pessoal? Então, a única alternativa correta é a letra B. Beleza? Vamos ao segundo exercício. Opa, aqui eu não sei o que aconteceu, pessoal. Também chamei exercício 3. Agora, não sei. Deixa eu conferir aqui qual que é. É o exercício 4, pessoal. Desculpa. Aqui é o exercício 6.4. Abaixo estão representadas as forças de mesmo módulo. Observem aqui, mesmo módulo, que atua numa partícula em movimento, em 3 situações. É correto afirmar que a partícula está com velocidade constante. Em qual dessas situações ele vai ter velocidade constante? Pessoal, na situação 1, então eu tenho 3 forças, né? Então eu tenho F1, vamos considerar aqui F1, F2 e F3, certo? Aqui no caso, eu precisaria, pessoal, fazer a decomposição das forças do F2, no caso, né? Eu teria que ter aqui um F2x. E aqui é fácil de ver, pessoal, que para que essas forças, para que a velocidade seja constante, o F2x teria que ter o mesmo valor de F1x, de F1, né? Mas ele não vai ter, porque na decomposição com esse ângulo aqui, ele vai ser menor. O tamanho desse vetor ele vai ter o mesmo tamanho que F1. Então, a sua componente em x ela vai ser consequentemente menor, né? E o F2y também, ele precisaria ter o mesmo tamanho que F3, né? E que no caso não vai ter, né? Então, esse corpo, a resultante, ela não é nula. Se ela não é nula, vai ter uma aceleração. Esse corpo ele vai ter aceleração. Então, a situação 1 não é. Então, a situação 1 não é constante velocidade. Então, todas as alternativas em que vai ter
A situação 1 já está eliminada. Sobra apenas a B e a D. Bom, essa força, ela se anula com essa, né? Elas vão se anular e essa daqui se anula com essa. Beleza, pessoal. Aí nós temos, né, esse corpo, ele vai ter velocidade constante, né? Então, aqui sim, na situação 2 vai ter, aqui não, aqui sim, e aqui essas duas forças se anulam, né? Se cancelam, então a força nula, a resultante das forças é nula. Então vamos ter a situação 2 e 3, né, como velocidades constantes. Certo, pessoal? Vejam os exercícios, treinem, vejam, leiam bem o enunciado, tá, pessoal? Nessa sequência de exercícios, vocês vão precisar ter bastante atenção no enunciado das questões. Beleza, pessoal? Todos vejam e qualquer dúvida na assessoria nós estaremos à disposição, tá? Um bom feriado para vocês, aproveitem esse feriado, esse tempo, né, em casa, né, mas aproveitem os seus familiares, tá, pessoal? Um abraço e nos vemos.